dioceses, o bispo examina o testemunho de vida e a ortodoxia dos fundadores e fundadoras dessas comunidades, a sua espiritualidade, a sensibilidade eclesial manifestada no desempenho da sua missão, os métodos de formação e os modos de incorporação na comunidade. Avalie com prudência eventuais pontos fracos, aguardando com paciência a prova dos frutos, para poder reconhecer a autenticidade do carisma. Vida Consagrada, parágrafo 62. Vejo a comunidade Emmanuel que está sempre presente em todas as realidades da nossa diocese, todas as realidades diocesanas. Não aparece, mas está presente. E acredito que este tipo de presença humilde, não é importante para que a Igreja possa reconhecer nela uma obra de Deus e não só uma obra humana. 15 anos já são um tempo bastante útil para dizer que deu uma caminhada com seus esforços, as suas lutas. Com certeza você deve ter tido as suas lutas, as suas fadigas, mas o importante hoje é estar aqui para agradecer a Deus por aquilo que, através da comunidade, Deus conseguiu realizar na sua igreja. Viver a kenosis diante as faces do sofrimento a nós apresentado, sofrer com os que sofrem, compadecer, anunciar o Evangelho como sinos que ecoam, ter um coração apaixonado e contemplar a beleza de Deus. Tudo tem um começo, e eu posso dizer que esse começo ele é a partir de uma experiência que nós tivemos, claro, com o batismo no Espírito Santo, que nós fomos, digamos que, impulsionados mesmo, porque nós tínhamos dentro de nós algo que dizia, até mesmo nós falávamos isso, algo a mais. E me lembro que por meados de 2002, mais ou menos, nós começamos a experimentar algo que a gente não sabia o que era. Nós sabíamos que Deus tinha algo para nós, mas nós não sabíamos o que era. Segue-me deixa-me te amar com meu amor, segue-me tu. Também a gente faz memória àquilo que antecedeu a nossa comunidade. Nós fazemos parte também não só do grupo de oração da comunidade Santa Luzia, mas nós também fazemos parte de uma pastoral de rua chamada Servos do Senhor na paróquia São Brás. E aqui, nessa Praça João Mendes, na Praça 7 de Setembro, aqui no centro da cidade, é onde nós fazíamos a nossa pastoral de rua. Essa rua aqui, tantas vezes, tantos pobres, tantos irmãos de rua, disse ao nosso coração. Foi aqui nessa rua que nós vivemos grandes emoções, grandes aprendizados. A cada sábado, Deus falava conosco. Como eu disse, não tem como não falar dos 15 anos da comunidade, de tudo aquilo que antecedeu, que foi os Servos do Senhor e a pastoral de rua e também o grupo de oração da comunidade Santa Luzia. Foi então que um padre, que era o nosso pároco na época, o padre Augusto, disse para nós que nós estávamos ali, cada qual procurando o seu lugar na igreja, cada qual querendo experimentar algo, uma vocação, e ele disse: vocês precisam prestar atenção, porque acredito que Deus queira algo de vocês. O combinado era: vamos rezar, porque nós precisamos fazer alguma coisa, Deus chama a gente a fazer algo, mas vamos rezar. Então vamos rezar. E a gente ficou com aquilo marcado no nosso coração um tempo. Me lembro que quando foi no ano de 2005, nós estávamos no Raléu de Franca, já num dos shows do sábado à tarde. Era o show de lançamento do CD Tudo Posso, da Celina Borges. E começou a cantar aquela canção
que você já conhece, Posso, Tudo Posso. E nesse momento, quando começou a cantar, algo impeliu em nós de um choro que nós não sabíamos o que era, né? Estava eu e a Dalzeni também nesse momento, lá naquele ginásio, com outros irmãos também dos inícios, e ali nós tivemos uma experiência. E nós saímos dali decididos a rezar por algo. E de fato, nós começamos a rezar. E aí marcava os encontros de final de semana e bora rezar. E nisso o coração da gente ficava mais e mais cheios, e a gente tinha uma certeza, eu tinha uma certeza no coração, que Deus queria algo a mais da gente. Porém, diante do percurso da própria vida de cada um, faculdade, namoro, entre outras coisas, isso foi meio que sendo abafado em nós e aí não rezamos mais. E diante dessa realidade de não rezar mais, continuamos na igreja, continuamos com o grupo de oração, continuamos com as experiências de oração, né? Continuamos com algumas atividades na paróquia, mas ainda não nos preenchia. Tivemos algumas situações, né, que não teve mais o grupo de oração, não teve mais a pastoral de rua, e a gente meio que cada um começou a seguir o seu caminho. Mas aquilo ainda estava dentro, né? Eu não queria mais saber nada disso também. Teve um momento muito importante também, eu estava voltando do meu trabalho, encontrei com 2 irmãos no trem, o Erasmo e o Everton, e eles conversaram comigo tudo e achavam que nós devíamos retomar as orações, voltar a rezar. Aquilo me deixou inquieto e eu falei, bem, se as pessoas quiserem rezar, vamos rezar. E então, em 2008, nós começamos a rezar, começamos um trabalho também em uma comunidade nos Imbuías, em conjunto com o padre Rodrigo Sotti, que abriu as portas para a gente, e a gente começou a trabalhar ali no território dele, numa comunidade pobre que tem local ali. Começamos um grupo de oração, começamos as visitas nas casas, cestas básicas, e a partir de então a coisa começou a fluir. E em 2009, eu estava um pouco traumatizado com a palavra comunidade. Assim, existem alguns motivos por estar traumatizado. Uma delas é que a gente sabia que na época o bispo disseram para nós que o bispo não queria mais saber de comunidade na diocese dele, só não explicaram, né, que era uma comunidade religiosa, que era uma comunidade que ordenasse sacerdotes, porque nós tínhamos muitas comunidades aqui nesse estilo na diocese, né? E a gente sabe da responsabilidade de um bispo diante de acolher uma comunidade, principalmente que vá consagrar, que vá ter clérigos, né? Que vai ter padres. A gente não sabia desse detalhe. Eu falei, não, gente, eu acho que a diocese tem muita comunidade, tal. Mas eu guardei dentro de mim, pensei assim, se Deus quiser de fato comunidade, não vai ser da minha boca que vai sair. Nós voltamos a rezar em 2008, em conjunto com as atividades lá nos Imbuías. Nós rezávamos todos os domingos às 16 horas na casa da Naná e do Marquinhos. Nós rezávamos na casa deles, né? E muitas coisas Deus fez, essas orações eram orações muito profundas, né? E eu me lembro que em nenhuma dessas orações o irmão, né, disse, será que Deus não quer comunidade? Olha, o começo, na verdade, eu achei uma loucura. Não era algo que a gente entendia que ia dar certo. Porque era algo muito novo. Então, a não ser as comunidades grandes, literalmente a comunidade Canção Nova que a gente conhecia. Não existia outra comunidade como referência aqui. A Shalom veio depois pra gente conhecer, são coisas posteriores. A gente sabia que ele rezava. Então, a única coisa que a gente sabia era, Deus está pedindo algo novo. Então, eles estavam sempre juntos. E nisso, eu já sabia que em 2009 nós teríamos um congresso nacional. No Brasil existia a Frater, que fazia congressos das comunidades pelo Brasil afora. Já tinha tido em Campinas, em Recife. E eu sabia que ia ter um em Bento Gonçalves, numa comunidade que até então eu desconhecia. Conhecia Maria Francisca e a Gislaine numa pregação em Campinas em 2008, mas nunca pensei, né? Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Mas eu me lembro que a Azul, companhia aérea, começou a operar no Brasil nesse ano. Nós pagamos R$80 nas passagens, ida e volta para Porto Alegre. Compramos passagens, né?
eu ainda trabalhava no hospital, por providência de Deus, uma paciente nossa lá tinha uma pousada em Bento Gonçalves, fez um preço muito bacana para nós e nós somos em 7 pessoas, eu acho. E viajamos. E eu ficava assim pensando, Fernanda, o que você saiu de São Paulo e foi para Bento Gonçalves? Cheirar o quê? Mas eu sentia no coração a necessidade de ir, de conhecer, de entender um pouco mais sobre essa realidade, de um povo que vivia junto. Fui eu, Dalzeni, Fernanda, Erasmo, Cristina e Tatiane. Nós estamos em 6 pessoas. E nós fomos para esse congresso, participamos de todo o congresso, só teve algo muito peculiar. Quando foi a hora dos workshops, nós nos dividimos e cada qual foi para um workshop diferente. Quando terminou a parte dos workshops, nós nos encontramos. E a nossa fala era, nossa, mas esse pessoal fazia tanta pergunta que nós já sabíamos a resposta. Né? E meio que nós já vivíamos aquilo, só que ainda não tínhamos assumido ser comunidade. Umas perguntas que eu falava assim, Jesus, tá óbvio a pergunta, a resposta, né? Por que tá perguntando? E pessoas que já estavam nessa caminhada há mais de 10 anos, 15 anos, a gente não tinha nem 3 e já sabia mais que eles. E aí aquilo foi dentro da gente, eu até partilhava com a Tati, eu falava assim, Tati, mas a gente já ouviu isso, a gente vive isso. E aí as duas ficavam assim, vamos tentar entender que é assim, vamos faz conta que a gente não sabe de nada, vamos só fazer, vamos só viver. Voltamos para São Paulo, continuamos a rezar. Me lembro que nós trabalhamos no Magnífica, que teve um encontro que o Padre Eliseu aqui da Diocese promoveu, foi até na ADC Eletropaulo, ali na Atlântica, a gente trabalhou, estávamos à frente desse encontro, e era Pentecostes nesse encontro. E no outro final de semana seria a Santíssima Trindade. E nós fomos para a casa da Cristina e do Erasmo fazer essa oração que nós fazíamos às 16 horas de domingo. E nessa oração foi tão profundo, porque foi muito nítido para nós esse pedido de Deus, eu quero comunidade. Então, a partir daqui de domingo, nós assumimos isso para nós. Nós somos comunidade. A partir de agora, a gente não sabe como é que vai dar isso, mas a gente é comunidade. Então, nós começamos todo o processo aí de conhecer os documentos da igreja que falava sobre comunidade, conhecer os congressos. Nisso, eu já soube da escola de formação da comunidade Oásis, mas por estar trabalhando na época, trabalhava no hospital, não tinha como estar participando, mas nós buscamos mesmo na nossa pequenez ali, naquilo que a gente conseguia, nós íamos atrás também, a comunidade Shalom tem uma casa aqui perto, nós íamos muito lá também, pedir ajuda, pedir oração. Então eu acho que esse princípio a gente ficou muito enamorado e muito surpreso também com as profecias, com as orações, confirmações, os irmãos que rezavam confirmavam, né? Era mesmo vontade de Deus essa obra, essa comunidade católica Emmanuel. Eu ainda continuava achando uma loucura. Eu ainda continuava achando uma loucura tudo isso acontecer. Como que isso ia se dar, né? E eu tinha alguns pensamentos assim, talvez por partilhar algumas dores da minha mãe, talvez algumas coisas da minha mãe me influenciaram na época, né? Porque ela falava assim, você não acha que você... É porque a ideia de ser comunidade não é para ajudar os pobres, né? E essa era a ideia que a minha mãe tinha. Me deu um medo muito grande na hora, porque estar naquela sala onde tudo decidiu, na hora a gente, é isso, vamos lá. Fechou a porta, meu Deus, o que eu fiz? É isso mesmo, Senhor? É isso que o Senhor quer de mim? Ser comunidade, entender o que é isso? E foi muito assim, foi um sentimento de medo com ansiedade, como se dará, o que precisa aprender, como fazer, como caminhar, o que vai acontecer, né? Decidir isso, né? Ser comunidade, assumir, né? Porque nós íamos para os encontros, a gente dá nossas plaquinhas, nossa identificação era Fernanda em formação, porque a gente não tinha um nome, né? Não se falava que era uma comunidade. E a partir daquele dia nós éramos comunidade. E aí surgiu outra preocupação, né? Qual o nome?
quem nós éramos, a nossa identidade, quem éramos nós. Porque, né, as pessoas perguntavam, o que vocês são? Aí explicavam, somos comunidade. E o nome? E aí? Ficava aquela dúvida, sabe? E aí? Eu falei, e aí? Que é do teu nome? Vai surgir um nome, não sei. Nós ficamos aí 2 anos como comunidade de informação e foi numa vigília aqui na Igreja da Boa Morte, no centro da cidade, administrada pela comunidade Aliança de Misericórdia, onde tivemos a inspiração do nosso nome. Foi uma vigília intensa, uma vigília de escuta, uma vigília onde que ali por volta das 5 horas da manhã, nós tivemos aí essa graça da manifestação de Deus, onde Deus nos deu o nosso nome. E uma das características que ele dizia é que o nosso nome seria a nossa identidade. Então aqui, nessa Igreja da Boa Morte, foi aonde, depois de uma vigília, como disse, surgiu o nosso nome, o nome da comunidade católica Immanuel. Deus habita no coração do homem. Estamos aqui na igreja de São Gonçalo e um fato interessante que aconteceu nessa igreja, que depois de uma vigília que nós fazíamos na Igreja da Boa Morte, nós viemos para cá. Participamos da Santa Missa, era 7 horas da manhã, e quando a missa terminou, uma religiosa se aproximou de nós e perguntou se nós éramos de uma comunidade. E aí nós dissemos que não éramos dessa comunidade. Ela olhou para nós e disse, mas daí está nascendo um novo ramo, um novo broto para a igreja. Para nós que havíamos saído de uma vigília, foi uma confirmação de Deus. E nesses 15 anos hoje, nós podemos contemplar esse ramo que vai crescendo dentro da igreja. É uma alegria para nós poder voltar aqui hoje nessa igreja e fazer memória das palavras e das profecias de Deus para nós. Toda obra de evangelização, toda comunidade tem um fundador. E a pergunta inicial é, mas quem é o fundador? E eu achava, sei lá, e tem mesmo muito mais competência, né? Eu achava, não, acho que a Dalzeli que é a fundadora, acho que, né, eu não tenho essa capacidade não, meu Deus do céu, né? Tinha esse medo, porque eu sempre fui muito medroso, né? Os meus irmãos sabem disso, sempre fui muito medroso, sempre tive muito medo de dar passos, né, tomar decisões, mas diante da realidade, diante dos olhares, porque não foi nem eu assim que me coloquei, eu sou o fundador, não. Foram os irmãos mesmo naquele tempo que olhou para mim e falou, não, Fabiano, você precisa aceitar isso, você é o fundador dessa obra, né? Claro, os medos todos em cima de mim, porque eu já sabia da responsabilidade, né? Porque não é fácil, né? Diante desses 15 anos, tantos erros, eu não posso negar isso, mas também tantos acertos, né? Existe uma graça. E é só essa graça mesmo que vem do alto, que vem de Deus, que faz superar o medo. Porque também posso dizer que se eu não tivesse superado o medo, nós não estaremos aqui hoje para celebrar, para falar desses 15 anos do nosso carisma. Bem, depois que nós aí descobrimos tudo isso, né, éramos comunidade, eu sou o fundador dessa obra, né, mas espera aí, mas quem nós somos? Porque não é só o fato de ser comunidade. A gente sabe que um carisma é uma graça, é um dom de Deus, vem do alto, e eu me questionava justamente sobre isso. Qual é o nosso carisma? Né? Eu já tinha algo no meu coração, muito ainda escondido, até mesmo diante de uma aula da faculdade de teologia, quando um padre trouxe um livro, eu não me lembro se foi um livro, uma temática, que era o silêncio amoroso de Deus. E aí ele falava sobre essa kênose, sobre o esvaziamento e justamente sobre Filipenses.
né? E aquilo invadiu o meu coração naquele momento. Eu falei, eu acho que o caminho é esse. Hoje, exatamente hoje, estou me questionando sobre o nosso carisma, nossa identidade, quem somos para a igreja. O mundo que sofre com tantas necessidades, nós somos chamados a nos esvaziar, viver a kenosis diante do sofrimento do outro, compadecer, sofrer com os que sofrem. Como tudo isto é intenso e às vezes oculto, ainda em fase de descoberta, ter um coração adorador que contempla a beleza de Deus e ecoar o evangelho como sinos que ecoam. Né, essa experiência da kenosis do Cristo, da kenosis do esvaziamento, da disponibilidade, né, do silêncio, a gente fala hoje, né, desse esvaziamento silencioso, né, a gente, né, muito particular, eu me questionava muito, porque eram muitas ideias na minha cabeça, eram muitas coisas, mas eu não conseguia dar uma resposta, porque uma das perguntas mais temerosas que eu tinha era: qual o carisma da sua comunidade? Eu falei, eu não sei. Tá tudo muito misturado na minha cabeça, naquele princípio, né? Então a gente começou a desbravar e foi um caminho longo para chegar no que nós entendemos enquanto carisma hoje. E a gente sabe, né? Enquanto o fundador está vivo, as coisas vão acontecendo, as coisas vão sendo transformadas, né? E nós precisamos estar abertos para essas transformações, né? Eu sempre digo assim, né? O que é da carne vai passar, né? Mas o que é do Espírito permanece. Mas eu não sabia a princípio qual era o carisma, eu tinha essas luzes aí. É tanto que antigamente, quando perguntavam qual era o nosso carisma, parecia um texto, né, de tão grande que era, né? Mas hoje não, hoje pra gente é muito fácil compreender, porque foram aí, né, 11 anos de escuta, de espera, é como uma gestação mesmo, até a hora que a gente, né, dá à luz aí aquilo que Deus quer para essa obra. Eu conheci a comunidade no ano de 2012, através do meu esposo, Marcos Timóteo. Na época nós éramos noivos, através do apostolado que a comunidade tinha, que chamava-se Apostolado São Francisco, um apostolado de rua. Meu esposo, na época noivo, convidou para participar desse apostolado, e era algo que já me chamava atenção, algo que eu gostava de fazer, mas não tinha nenhum envolvimento na igreja, então me atraiu muito e eu comecei a participar todos os meses deste apostolado, e foi aí que eu fui conhecendo mais a comunidade. Tive uma experiência de Deus bem profunda em 2008, porque foi nesse momento onde eu percebi que Deus me chamava uma conversão séria de vida. E a partir desse momento eu comecei a, claro, me lançar nessa graça, e eu percebia que na minha vida Deus ele pautava todas as situações. Então, de 2008 até 2012, eu fui formado, tive o primeiro formador, que foi meu sogro, o seu Luiz. Ele foi um instrumento de Deus para me formar. E eu gosto de dar esse exemplo porque eu lembro que eu ia com minha sogra, né, Dona Joaninha, nas vigílias da Canção Nova, ali na Penha, e eu voltava totalmente empolgado com aquilo que eu vivia, que Deus me permitia viver. Eu lembro que teve uma vez que eu cheguei bem empolgado e aí ele começou a conversar comigo e ele diz assim: Marcos, quando você está com sede, você faz o quê? Bebo água, seu Luiz. Até matar a sede, né? Pois bem, com Deus não é assim. Ele dizia que com Deus a gente tem que beber um pouco de água e sempre ter sede, tomar essa água. E foi o que aconteceu comigo mesmo. Eu sempre fui tendo essa sede, até o momento que eu acho que foi crucial na minha história dentro da comunidade, foi quando eu encontrei o nosso fundador, né, Fabiano, que já andava pelas minhas casas, né, pela minha casa, na verdade, porque ele trabalhava junto com minha mãe, com meu pai, com minha irmã nos EJCs, né, e já frequentava lá, só que a gente não tinha muito contato. E quando eu tive essa experiência, bom, eu conhecia de nome, mas eu tive a oportunidade de ir para o Halel, de Franca, também em 2012. Né? Em 2012 foi quando a gente começou a conversar, né? Eu vivi uma experiência profunda também no Halel, uma experiência de chamado, numa adoração que tem no sábado à noite, onde quem conduzia lá era o Fernandinho, que é o fundador da comunidade Cenáculo de Franca. E eu lembro que ele ia dizendo que naquele lugar tinha um homem que
estava recebendo um chamado de Deus para algo mais profundo. E naquele momento meu coração já começou a queimar, eu comecei a sentir algo diferente dentro. Só que aí ele, como é um homem ousado no espírito, disse: para você saber que é você está sentindo como se fosse facas entrando no teu coração, uma dor bem profunda. E esse era eu, né? E aí eu dei uma bugada, né? Eu fiquei um pouco perdido, porque naquele momento eu estava noivo, e quando, não sei se é assim com todos os meninos, com os homens, mas quando tem essa realidade do chamado, todo mundo já pensa em ser padre, né? Eu falei, mas será que eu vou ser padre? E eu fiquei meio que confuso, e ali no momento também tinha uma tenda que era o Peter da Canção Nova, estava dando um testemunho dele também de chamado, e eu falei, caramba, será que eu vou ser Canção Nova? Será que eu vou ser padre? O que eu vou ser? Mas eu tenho minha noiva, e assim, eu amo ela, né? Vou casar, então, e aí ficou nesse impasse nesse momento. Foi acho que umas 2, 3 horas que eu fiquei meio aéreo. E em contrapartida, quando a gente foi para o hotel, a gente foi, dormiu, daí no outro dia, eu acho que o Fábio nem vai lembrar, mas a gente se encontrou no elevador, tinha um elevador. Aí a gente começou a conversar e ele disse assim, eu já sabia da comunidade, eu já sabia do trabalho que eles faziam, e aí ele falou, bom, a gente tem um trabalho com moradores de rua, a gente vai ao centro de São Paulo, né, fazer um trabalho de levar alimento, mas o alimento é só um pretexto para a gente poder conversar, partilhar com eles. Você não quer ir, não? Eu falei, eu vou. Isso era em agosto. Aí em setembro eu fui. Estou aqui até hoje. Eu já tinha compreensão do que era uma nova fundação, né? Tanto que eu não queria nenhum compromisso, não queria participar de algo mais sério na comunidade. Eu me interessava mesmo pelo apostolado, que era algo que eu gostava de fazer. E foi dessa maneira que o carisma foi me atraindo, e foi essa, como eu sempre digo, a pedagogia de Deus para a minha vida, né, me trazendo para esse carisma, foi através do apostolado de rua. Como eu disse, eu tive essa experiência de Deus profunda, eu tinha sede e eu gostava de rezar. E o primeiro impacto que eu tive com a comunidade foi da oração. A oração foi algo que me chamou muito a atenção. E eu gostava de estar junto nesse momento da oração. Então, aquilo que Deus ia fazendo de forma sobrenatural, aquilo realmente me preenchia, e essa foi uma realidade que me impactou muito, a oração. O momento determinante para eu dar esse passo e entrar para o vocacionado da comunidade foi através das mudanças que estavam ocorrendo na época, na minha vida. Estava no início de matrimônio, eu morei a vida toda com os meus pais no mesmo bairro, e teve esse choque de mudança que é próprio até mesmo da vivência dos inícios, né, do matrimônio. Eu vim morar em outro bairro, não conhecia ninguém, teve essa proximidade com a comunidade. Eu pedi demissão do trabalho, porque eu não estava conseguindo me adaptar na questão da distância do trabalho para onde eu estava morando, pedi demissão do trabalho, e eu fiquei sem ter o que fazer. Eu sempre fui muito ativa, não sabia o que fazer, e fui me aproximando da comunidade através dos ofícios que a casa tinha, através na época, os terços que nós fabricávamos para poder ajudar na obra, e também nas trufas. Nós começamos a fazer trufas. No ano de 2014, nós começamos a fazer um apostolado também na Cracolândia, todas as quintas-feiras, que era algo também que eu gostava muito, né? Esse contato com os dependentes químicos. Então, todas as quintas-feiras nós nos reuníamos e íamos todos para Cracolândia para poder fazer esse apostolado com os dependentes químicos. Quando eu cheguei, né, na pastoral de rua, consequentemente nessa vida de oração, né, que era aquilo que eu procurava, ali eu já tive uma certeza que eu tinha encontrado um lugar, e esse lugar era meu. E assim, nunca isso saiu da minha cabeça, do meu coração. Eu não tive dificuldade, porque eu consigo, é uma graça também, né, eu me dou bem rápido com as pessoas, eu vou me envolvendo, eu vou conversando, né, vou criando amizade, e acho que com a comunidade lá em 2012 foi dessa maneira. Fui chegando aos poucos, fui conversando,
fui cada vez mais me apropriando, porque quando eu cheguei, eu já tinha dentro de mim que eu tinha encontrado o meu lugar, sem saber realmente o que era tudo isso também. Quando então assim a comunidade começou a se estruturar, eu lembro que na época eu fui em uma saída que eles faziam para visita lá na Praça da Sé, levar comida. E talvez ali eu tenha entendido algumas coisas. Talvez ali eu tenha entendido algumas coisas que a comunidade, como é que eu vou dizer? Eu tinha um certo bloqueio de ir. Eu falei, cada um na sua praia, né? Então, deixei ele lá, eu faço a minha parte. E a gente foi pra rua. Só que chegou na rua, aconteceu eu fiquei com uma moça. E já tinha acabado a água, já tinha acabado comida, não tinha mais nada para oferecer. Tinha literalmente pão. Tinha pão. E aí um morador de rua veio falar com a gente, o que vocês têm? Aí a gente olhou um pro outro e eu lembro que tava eu e a Naná. E aí ela falou assim, nós não temos mais nada, acabou tudo. O que a gente tem é só esse pão. Aí o homem falou assim, então é isso que seu Deus tem a me oferecer, um pão? E na hora assim eu percebi que ele não tava sozinho. Tinha outra coisa, e eu me pergunto assim, o que será que era aquilo, né? Era só o pão que Deus tinha para oferecer, enfim, aí aconteceu uma coisa mais pessoal mesmo. Segue-me tu, deixa-me te amar com meu amor, segue-me tu. A princípio, começou o grupo de oração São Miguel, né? Uma parte que a comunidade fazia nesse grupo de oração. Esse grupo de oração, eu comecei a frequentá-lo, porque o grupo de oração é algo que eu sempre gostei muito. E começou que meu esposo se aproximou muito mais da comunidade lá em cima, né? Em comunidade Santa Luzia. Pelo grupo de oração, ele se sentiu atraído e aquilo me fazia muito feliz. Falei, bom, agora é o momento de conversão dele. Então ele foi o cara que deu o primeiro passo, né? Até então nós participávamos da pastoral familiar aqui, na paróquia. E como lá tinha esse mergulho na espiritualidade, então eu ficava muito encantada de ver ele querendo viver esse mergulho, né, de espiritualidade. E também aquilo que me agradava, do jeito que, né, a música, a pregação, a oração, que era, né, era algo também muito bom. Então quem tomou essa decisão, o meu marido falou para mim, eu vou ser servo lá, tá? Tudo bem? E aí eu fiquei, tá bom, não tem problema. E eu fiquei como apenas participando, né? Só que aí, não sei, aí eu comecei a olhar umas coisas e eu falava assim, mas se eu gosto, se ele tá lá, eu preciso caminhar junto. Ele estava pensando em sair do grupo da pastoral familiar. E aí ele falou assim, então vamos para lá. E aí, enfim, eu lembro que eu ainda estava grávida do João. E aí eu voltei, acho que uns 6 meses, eu comecei a participar de novo. E aí eu falei, não, tá, eu tô entendendo, acho que aqui é o caminho, né? A princípio foi uma atração por conta do Kel mesmo, né? E aí eu conversei primeiro com o Fabiano, eu ainda perguntei para ele, o que você acha? Você acha que vai dar certo? Aí ele falou, você que sabe, eu não vou te responder isso, você que sabe. E só isso também me respondeu, e aí eu falei, tá bom, então vamos começar. Falei com a Cristina, que era a responsável. A Cristina falou, não, pode vir, E fui acolhida, então eu também entrei como serva, né, dentro do grupo de oração. E aí a gente começou a ter algumas experiências, né, por exemplo, as orações dentro da casa, eu era sempre convidada a participar. Aquilo foi um apaixonamento. As nossas tendas, aquilo foi um apaixonamento, ali foi um apaixonamento. Aquele deixasse o Espírito Santo soprando e falando e fazendo a gente mergulhar, talvez a gente até de forma desordenada, mas o Espírito Santo vinha e ordenava todas as coisas. Bem, eu dizia que diante da realidade do carisma, diante da realidade de saber o que Deus queria, né? Eu acho que quando a gente fala assim para a pessoa do fundador, o maior sofrimento é aquela pergunta que nós sabemos a resposta,
mas parece que a gente não toma posse disso. Quando Nossa Senhora diz ao anjo, como se dará isso? E o anjo dá uma resposta para ela, sensata, que depois ela diz, então, eis-me aqui a serva do Senhor, né? O meu maior medo era justamente esse questionamento, como se dará isso? Por exemplo, na minha cabeça, nós éramos só uma comunidade de aliança. Queria minha vida, queria meu emprego, queria constituir uma família, tinha meus projetos pessoais também, né? O fundador ele não vem pronto, né? Ele não é uma caixinha de presente que vem pronto, não, você é isso. Não, o fundador também tem os seus projetos pessoais, tem os seus planos, tem os seus sonhos lícitos, mas no fundo do fundo eu sabia o que Deus queria. E o meu maior medo era que Deus revelasse aquilo que eu já sabia, né? Assim que eu comecei a participar do grupo de jovens, né, tinha a Clarice, que era coordenadora, e ela, que participou um tempo da comunidade, chamou todo o grupo de jovens para poder vir assistir um filme, né, na outra casa que nós tínhamos. E ali eu fui, e quando eu cheguei, vi ali a Fernanda, o Fabiano e o Diego, e eu vi a alegria deles e isso me contagiou. Eu falava, eu queria viver assim, dessa forma, eu queria ter essa alegria, né? De, assim como eles, de ter ofertado a vida, de ter entregado totalmente a vida a Deus. Quando também a gente fala de uma fundação, nós estamos com 15 anos, eu disse há pouco tempo atrás, tantos erros e tantos acertos. Eu penso que um dos erros que eu mais cometi nesses 15 anos foi o respeito humano. Feriu a obra, né? Eu hoje reconheço, né? Por que eu não disse o que tinha que dizer? Por que eu não falei o que tinha que dizer? Por que eu não corrigi quando tinha que corrigir? Por que eu não falei quando tinha que falar? Né? Essa humanidade, né? Um homem, quando a gente escuta alguma homilia, principalmente o padre Gianfranco, quando ele falou na nossa missa de 15 anos sobre a fraqueza, sobre o ser duvidoso, né? Aquela voz mesmo, e é um consolo para mim, porque eu reconheço esses meus erros. E um momento assim muito difícil, né, para a comunidade ali naquela situação. E ali quando eu cheguei, né, no primeiro mês ali teve uma lavagem de roupa suja em que eu fiquei assim, meu Deus, né, o que eu vou fazer agora? Mas ali até mesmo a Shirley perguntou assim, já, mas você quer me dizer alguma coisa? Eu falei, como que eu vou dizer alguma coisa se eu acabei de chegar, não tenho nada para dizer, né? E ali as coisas a convivência foi ficando difícil, mas ao mesmo tempo foi ali o chamado de Deus e ali olhando para Ele que eu compreendi que ali era o meu lugar mesmo, que eu não deveria desistir do chamado de Deus para minha vida, do propósito dele para a minha vida naquele instante. Não era as dificuldades, não era a convivência ali com as pessoas que iriam fazer com que eu desistisse e desfocasse a minha vocação. Nós sofremos muito também por ver o irmão, a irmã sofrer, enfim, a gente passou por situações bem delicadas mesmo, né? Que, enfim, a gente, talvez eu não precise ficar perguntando por quê, mas naquele momento passamos por isso, por escolhas erradas de outros irmãos. Nós tivemos um momento muito delicado, né? E junto com isso veio também o falecimento do meu pai, a comunidade ficou muito abalada, eu fiquei muito abalado também, e eu ouvi e eu também disse, cara, eu acho que agora tá tudo acabado. Mas claro, a gente está ali, cabeça quente, a gente está com medo do que vão dizer, medo, né, do que os outros membros vão responder, né, muitos medos, muitos questionamentos, mas a partir disso também nós decidimos, né, tomar um rumo, olhar para a nossa história, nos apegar às promessas de Deus, nos apegar àquilo que Deus tinha dito para nós, né, e recomeçar mesmo das cinzas, porque nesse período nós tivemos irmãos que recomeçaram das cinzas,
com perdas também de familiares, né? Situações delicadas, e a gente ficou naquele redemoinho, achávamos que tudo ia acabar, mas essa obra realmente é uma obra de Deus. Como todo processo, né, numa comunidade, nós temos os momentos de alegrias, os momentos também de sofrimentos. E eu tive, né, dentro da comunidade alguns momentos, muitos momentos de alegria, mas também muitos momentos de tristeza. Quando nós nos casamos, né, como todo casal, nós desejamos ter filhos, né, ter filhos para que eles sejam santos. E no final de 2014 veio a surpresa e a alegria da primeira gestação, aquela alegria de poder contar para os irmãos, a alegria dos irmãos, né, quando nós partilhamos sobre a gestação. E com um mês, mais ou menos, um mês e meio depois da notícia da gestação, nós tivemos um aborto espontâneo. Algo que foi muito difícil para mim como mulher aceitar, porque primeiro vem a questão da culpa, me sentia culpada, achava que devia ter feito alguma coisa errada, não tinha me alimentado como eu deveria, tinha feito muito esforço, né? Depois, com o tempo, a gente vai amadurecendo, vai compreendendo até os desígnios de Deus para a nossa vida, mas como uma primeira gestação, me senti muito culpada. Foi um momento muito difícil, mas claro, com todo o amparo, né, com todo o cuidado dos irmãos, também com as orações. Depois de alguns meses, os médicos orientaram que era algo que era normal, né? Mas para nós a gente não compreende assim como algo normal, tanto até que hoje também não compreendo como algo normal, né? Tantos casos de aborto espontâneo que acontece. 3 meses depois veio uma nova gestação, a alegria, né? A oportunidade de gerar uma nova vida. Foi partilhado novamente com os irmãos e também com pouco tempo de gestação, um novo aborto. E aí começa a vir já os questionamentos do porquê, o que estava de errado. Começa a ter os exames, fazer os exames, começam as pesquisas, muitos exames. Nós temos 6 filhos no céu, são 6 abortos espontâneos, depois de muita dor, muito questionamento. Eu lembro que a primeira vez que eu vi claramente Deus falar comigo foi eu em casa, questionando mesmo a Deus o porquê, tantos exames, muitos exames, nós fizemos muitos exames, né, com a ajuda também da comunidade, com a ajuda dos irmãos, nós fizemos muitos exames, tanto eu quanto meu esposo, e nenhum dos exames foi detectado nada, todos os exames estavam ótimos. Eu brinco que eu descobri várias coisas, problemas de coluna, alguns outros problemas de saúde, mas a causa realmente dos abortos não foram reveladas. É mistério de Deus. E eu me lembro que uma vez questionando isso, até com uma certa revolta do porquê, foi a primeira vez que claramente eu vi Deus falar comigo. E Deus me dizia assim, que Ele era Deus e Ele que decidia, né? Então, desde esse momento que eu vi a voz de Deus dizendo isso para mim, eu não questionei mais sobre os abortos. Eu fui tendo a compreensão de que era necessário para mim, era necessário para o meu crescimento como mulher, era necessário para o meu crescimento como esposa, para o meu amadurecimento. E o papel fundamental também que os meus irmãos de comunidade teve nesse processo todo, o amparo, as orações, né? Às vezes eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, mas eu sentia a presença dos irmãos, a preocupação dos irmãos, as orações dos irmãos. Então, eu agradeço muito, né, pela vivência fraterna, agradeço muito por cada um dos irmãos, porque eles foram um sustento para nós neste tempo. Hoje compreendo melhor, né, que é a vontade de Deus, compreendo até para esse tempo, aquilo que a gente vive neste tempo presente, né, o porquê de não temos os nossos filhos, claro, eles são santos, né? A gente costuma dizer, quando vamos falar para alguns casais, que o nosso papel quanto pai e mãe já foi cumprido, porque nós já temos os nossos filhos santos. Falar desse tempo é doloroso, mas é a certeza que foi o ápice que eu vivi. Porque eu lembro de quando
tomaram a decisão de que eu ia cuidar do meu pai. Como aquilo para mim foi doloroso, mas compreender, porque quando eu recebi a notícia, estava na semana do Natal, o Advento, que é um tempo forte para nós. E nessa semana onde tudo estava acontecendo, ele começou a ter delírios e febre. E realmente eu estava com tudo pronto para ir embora, mas eu não fui embora para a casa dos meus pais. Eu fui embora daqui direto para o hospital, porque meu pai precisou ficar hospitalizado. Foi a época que ele amputou 2 dedos do pé. Foram 15 dias que eu passei no hospital com ele. Ele tinha diabetes e pressão alta. E como não cuidava direito, ele machucou o dedo. Não contou para minha mãe e aí foi só piorando. Então quando a gente descobriu, já estava muito feio. E aí necrosou. E aí a gente precisou levar ele para o hospital. Por isso os delírios. E nesse processo todo, algumas pessoas me ajudaram a entender que eu precisava levar ele para o hospital. Dia 22 de dezembro de 2016, eu saí da comunidade de vida e fui direto para o hospital com meu pai. E nesse dia eu já sabia que ele ia precisar ficar internado. E como foi difícil esse tempo, porque ele internou dia 22, e aí já fiquei no hospital. Então os irmãos que fizeram a minha mudança, que já estava pronto para casa da minha mãe, porque eu não conseguia voltar, porque a minha mãe também estava debilitada, então eu precisava ficar com ele no hospital. Então era só uma troca que uma irmã ficava, eu voltava tomava banho e voltava para o hospital. E aí eu lembro que no Natal, Natal, uma coisa tão importante para todos nós, nascimento, uma festa. Nesse ano eu entendi o que era o Natal. Nesse ano eu entendi o que é realmente viver o nascimento de Jesus. Porque o meu pai estava internado, sem saber o dia que ia amputar o pé, ou o dedo, ou a perna, porque os médicos vinham assim. Eu lembro que não tinha uma ceia e nós fomos para a missa. Voltei. E aí eu lembro que eu olhava para Jesus na missa e eu chorava e eu falava para ele assim: eu entendi o que é o seu Natal. A sala da formação que o Senhor me concedeu foi o sofrimento. A realidade de não poder, assim, ter os nossos filhos nos nossos braços, né? Todos aí contemplam a face de Deus. A realidade da doença, né? Descobri que eu tenho uma doença autoimune que me deixou na cama por 2 vezes. Na primeira vez foi 3 semanas, na outra foi 1 mês. E ali eu fui formado por Deus, né? Deus me formou ali. E foi ali que Ele me disse, né? É no meio da espera, nas tribulações, que Deus nos ama e que Deus nos forma. Com o tempo eu fui compreendendo que os desígnios de Deus, a vontade de Deus para a minha vida, enquanto mulher, enquanto mãe, era a questão mesmo da maternidade espiritual, né? De gerar filhos espirituais, de ter esse olhar materno na questão espiritual. Com a morte do meu pai, eu pude compreender e entender que eu renasci pro carisma. No meio desse redemoinho todo, né, que a gente estava vivendo, existiram alguns pontos determinantes para que, de fato, a gente pudesse entender que a obra não podia acabar, né, porque era uma obra de Deus. E um dos pontos determinantes para mim, na minha opinião, foi a escola de formação da comunidade Oásis. Porque meio que eu já tinha feito alguns módulos da escola. Só que, por graça de Deus, a gente, e eu particularmente, comecei a participar. Primeiro nós tínhamos na Oásis os aprofundamentos para quem fazia escola.
E eu fui em alguns aprofundamentos e alguns simpósios e eu comecei a ver que a coisa realmente, claro, não é brincadeira. Ser consagrado não é brincadeira. Uma comunidade não é brincadeira. Você precisa dar respostas. Você precisa dar, de fato, algumas respostas palpáveis, né? E a gente começou a entrar nessa seara aí, digamos, da formação, né? Da formação pessoal, da formação. E muitas coisas eu trazia da Oasis para cá diante da experiência da comunidade Oasis, né? E hoje, tenho todo o respeito da comunidade Oasis, né? A Maria Francisca, a Gislaine, enfim, a gente começou a entender mais profundamente qual era o nosso papel enquanto comunidade. Comecei a trazer algumas coisas para a comunidade, porém os irmãos não entenderam, né? Diante daquilo que eu trazia, daquilo que eu falava, né? Pode ser que isso seja radical demais, algumas realidades nesse sentido. Puxa vida, aqui não é Oasis. Eu sabia que aqui não era Oasis. Eu sabia que lá é um outro carisma, né? De fato, nós, as comunidades, cada qual tem o seu carisma, tem o seu jeito diferente. Mas pobreza, castidade, obediência e evangelho, gente, é para todo mundo, né? E algumas realidades mesmo que os irmãos não entendiam. A comunidade estava tomando um novo rumo, né? A comunidade, eu estava entendendo a coisa, né? Eu estava entendendo esse caminho a ser trilhado, né? E infelizmente, né, alguns irmãos não entenderam, né? Algumas coisas aconteceram e acabaram que é doloroso mesmo, né? Algumas decisões que eu precisei tomar, né? Que não foram aceitas, né? Decisões que teve pessoas que foram embora e foram da pior maneira possível, sabe? E a gente naquele processo ali também, talvez não sabendo lidar com a coisa de uma maneira correta. Olha, é lógico que também a gente enfrentou algumas dificuldades, né? Não é tudo flores, olha como eles se amam, de repente virou suportai-vos uns aos outros, e assim a gente começou, né? Esses problemas, eu achei que, em relação a mim, eles foram sempre muito discretos. Era lógico que eu percebia, mas eram coisas que não se comentavam, pelo menos para mim não, né? Não eram problemas que eram comentados. Eu já chegava a informação assim, fulano pediu um tempo. E eu aí eu comecei a achar estranho. Fulano pediu um tempo. Engraçado que primeiro de tudo nós éramos bastante casais e primeiro foram os homens, né? Foi um homem, foi um esposo de um esposo do outro e de repente foi o meu esposo. Eu falei, meu Deus, olha eu de novo aqui, né? E de repente foi o meu esposo que foi embora. Então, bom, eu entendi que não vou sair não. Você quer ir? Obrigada por ter me mostrado o caminho, mas eu vou continuar. E aí também ele nunca me falou nada com relação a isso. Pelo contrário, né, sempre me apoiou nesse sentido. E eu percebia que era aquilo que era tanto amor, de repente ficou um clima muito ruim mesmo, ficou um clima muito pesado, né? As decisões como assim eram pessoas, talvez os primeiros não eram pessoas que eu era próxima, né? Mas houveram algumas pessoas que quando saíram, sim, me impactaram bastante, que eram pessoas próximas e eram pessoas que amavam o carisma a um ponto e eu falava assim, não pode ser. Aquela que me mostrou como é amar Emmanuel não pode ser. Mas por quê? E se houve da parte da comunidade também um erro, eu também não posso negar que também houve um erro da outra parte. Principalmente uma coisa que eu até hoje eu não entendo, no sentido de esperar para ver como se dará isso, como que isso vai acontecer, né? Foram decisões precipitadas também de algumas pessoas. Enfim, foi doloroso demais, porque não existia apenas um fato da comunidade, existia uma história com essas pessoas, né? São irmãos que eu respeito, são irmãos que eu
que eu louvo a Deus também, porque eu não posso jamais negar o fato de que, se não fosse por eles também, nós não estaríamos aqui. Né? Isso eu não posso negar, isso eu não posso dizer não, isso eu não posso apagar da história desses 15 anos. Não, eu louvo a Deus por esses irmãos que fizeram parte, que nos ajudaram a construir o que é a comunidade hoje. Se eu errei, se eles também erraram, a gente tem que entender também, diante dessa nossa realidade humana, que é preciso tocar o barco, é preciso seguir em frente, né? E aí cada qual também seguiu o seu caminho. Não foi fácil. Algumas pessoas já não queriam mais partilhar a vida, já começaram a ficar afastadas, já não queria partilhar os problemas, né? Já não queria mais aquela convivência. Então, muitas pessoas ficaram para trás. Muitas talvez precisavam conhecer o amor, né, pelo carisma, e muitas também ficaram com carisma lá atrás. Eu me lembro também que teve uma oração ainda, com todo mundo que estava na comunidade, uma oração bem dura mesmo, uma profecia. A visão que o Senhor me dá é de um pequeno chumaço de trigo. É pequeno, não é grande, cabe nas mãos. O Senhor já fez a escolha. O Senhor já separou. O Senhor já separou o trigo. O Senhor já nos chamou de amados. Não espere pelos números, pela quantidade. São os poucos trigos. Eles estão aqui. Os amados. E é uma profecia que falava de um pequeno chumaço de trigo que cabia na mão, né? Que Deus ia fazer mesmo uma peneira mesmo na nossa comunidade. E, claro, eu estou aqui falando de erros humanos, mas também eu não posso me esquecer do sobrenatural, né? Porque o demônio também investiu muito contra nós. O demônio investiu para acabar mesmo, para destruir a comunidade, né? E claro, toda a obra de Deus, ela sempre vai ficar passando por tempos e tempos de provação. E hoje também não é diferente, né? A gente também é provado, né? O demônio, ele não quer essa obra. Então, tem coisas que eu me questiono, isso aconteceu mesmo, né? Mas eu penso também que houve uma ação aí do mal mesmo para destruir, para acabar, uma investida mesmo do mal contra o nosso carisma, contra a comunidade. E foi avassalador mesmo, porque de fato, esse trigo de fato aconteceu, a profecia aconteceu, né? Ao ponto de nós ficarmos em 5 pessoas na comunidade, né? Nós até falamos um tempo dos 5 pães e de 2 irmãos que vinham nos ajudar, né? Era 5 pães e 2 peixes, né? Porque foi um momento muito delicado mesmo, e a gente passou esse tempo de uma forma dolorosa, eu não entendendo muita coisa, né? Hoje reconheço muita coisa, como disse para vocês, mesmo daquilo que não fiz corretamente, mas de forma sobrenatural o mal, né? O mal que quis realmente investir contra nós. Emmanuel que se ajoelha, Deus no coração do homem, Deus no coração de vocês primeiro. A palavra que me vem é esta: enquanto se agacham, eu me levanto dentro de vós. E tendes feito assim, tendes se agachado diante de mim, e eu me ergo diante de vós. Eu vejo Jesus derramando óleo nas engrenagens do carisma, o cansaço, as últimas decisões dos últimos anos.
esse recomeçar o estatuto novo, todo o esforço de carregar a graça. Jesus está derramando óleo, desemperrando, restaurando, reanimando. Esse óleo vai até o começo, até o abrasamento do teu coração lá no começo, nas primeiras vozes interiores. Fabiano. E ele vai fazendo isso em cada um. Este óleo vai restaurando até o começo. E ele desenrola a profecia, a página de vocês. E ela está cheia de óleo santo. Como faz o profeta quando é ungido, o rei quando é ungido. Se enlama do óleo. É fantástica a visão, ensopados no óleo. E hoje também Jesus decreta sobre o que machuca vocês, como se os infernos tivessem uma tocha de fogo, e está sempre colocando esta tocha na fraqueza de cada um, para desanimar, para encurvar, para parar. Essa tocha agora Jesus sopra e faz, que também vos forjou com o que vocês são, mas que agora já não mais vai permanecer. É apagada, para que vocês tenham sim, sejam acesos. Eu vejo um grande fogo, Deus colocando fogo neste óleo derramado. O fogo que incendeia Deus, a sarça ardente que é Jesus em chamas no seu espírito dentro do coração de você.